Boas-vindas a mais uma análise de arquitetura e escalabilidade de sistemas. Hoje, a gente vai mergulhar na verdadeira dança cósmica da engenharia de software. Imagina só que construir sistemas complexos é como a formação de um universo. Sair daquela estrutura monolítica, densa e massiva para um modelo de microserviços exige uma precisão cirúrgica para garantir que todo o ecossistema sobreviva. Afinal, não é só sair quebrando um bloco gigante de código de qualquer jeito. É sobre orquestrar constelações inteiras trabalhando em total harmonia. Mas antes de ir mais fundo, tem uma pergunta fundamental que tira o sono de muita equipe de engenharia por aí. Por que será que tantos sistemas distribuídos acabam entrando em colapso sobre a própria gravidade? Pois é, em vez de trazer agilidade, muitas arquiteturas se transformam num ponto único e super denso de falha. Acabam virando um verdadeiro buraco negro, onde um errinho bobo e um único serviço simplesmente suga e destrói todo o sistema ao redor. Seção 1. O colapso dos monólitos. A força gravitacional que mantém qualquer sistema no lugar e estável tem nome e sobrenome, princípio da responsabilidade única, ou SRP. Essa regra clássica, que ficou super famosa com o Robert C. Martin, diz que uma classe tem que ter apenas um motivo para mudar. Quando a gente aplica isso aos microserviços, garantimos que cada serviço cuide de uma e apenas uma capacidade central do negócio. Basicamente, ele atua como um planeta perfeitamente formado, orbitando de forma muito clara. E aqui a gente vê exatamente o que é esse equilíbrio ideal no espaço sideral da arquitetura. O baixo acoplamento garante que se o serviço de pagamentos der problema e sair de órbita, ele de jeito nenhum vai colidir e derrubar o serviço de notificações junto. E a alta coesão garante que cada serviço fique totalmente focado no seu propósito. É como garantir que um planeta tenha a própria atmosfera totalmente isolada e sustentável, sem ficar roubando oxigênio do planeta vizinho. Seção 2. Princípio da responsabilidade única. Quando a gente reduz e define bem as responsabilidades de um serviço, a mágica acontece. Os fluxos lógicos ficam incrivelmente mais simples. De repente, alcançar 100% de cobertura de testes, que era meio que uma lenda urbana na época dos monólitos gigantes, vira algo super possível e com muito menos esforço. A superfície onde os erros podem acontecer simplesmente encolhe. E essas fronteiras bem claras trazem um impacto imediato no dia a dia da aplicação. A gente ganha a liberdade de fazer deploys independentes, sem o medo terrível de uma atualização quebrar o sistema inteiro. E também destrava a escalabilidade seletiva. Pensa só, é poder jogar toda a energia e recurso computacional só para o serviço de busca na hora de um pico absurdo de tráfego, sem desperdiçar nada processando coisas secundárias tipo um serviço de geração de notas fiscais. Seção 3. Redução de riscos e escala. Para manter a casa em ordem e evitar colisões no espaço, a galera da engenharia aposta muito no Domain Driven Design, o famoso DDD. É uma estratégia indispensável para traçar limites bem claros entre os diferentes domínios do negócio. O DDD não deixa que a lógica vaze por aí como se fossem destroços de asteroides caindo onde não devem. Ele garante que o contexto de cada serviço seja absoluto, fechadinho e impenetrável. Outro ponto crítico é como esses planetas conversam entre si. Usar comunicação assíncrona orientada a eventos com um Kafka ou RabbitMQ da vida livra o sistema daquelas dependências perigosas das chamadas síncronas. Sabe aquele cenário de um serviço travado esperando a resposta do outro, criando uma corrente rígida que quebra fácil? Pois é, com eventos isso não acontece. Os serviços simplesmente reagem ao que está acontecendo no ambiente de forma totalmente fluida e autônoma. Seção 4. A regra do banco de dados isolado. Prestem muita atenção nessa parte, porque é o coração absoluto de um sistema saudável. Todo microserviço tem que ter, sem negociação, o próprio banco de dados estritamente isolado. Compartilhar o banco de dados cria um acoplamento invisível e fatal. Funciona exatamente como um buraco negro disfarçado no centro da sua arquitetura, que daí sugando toda a resiliência do sistema e acabando com a paz do time de desenvolvimento no fim de semana. Em compensação, um banco de dados totalmente isolado é como um sol vital e independente. Ele brilha fornecendo energia própria para manter aquele planetinha vivo e funcionando perfeitamente, mesmo que o resto inteiro da galáxia apague. Seção 5. O universo das Big Techs. Se a gente olhar para como os sistemas massivos de verdade evoluíram, em lugares como Netflix, Amazon e Uber, fica bem claro na prática como focar no isolamento dessas fronteiras salvou essas operações de complexidades que seriam fatais. Começando pela Netflix, eles são o exemplo máximo de granularidade, tanto que a comunidade apelidou a estrutura deles de arquitetura estrela da morte. A Netflix leva a quebra de serviços ao extremo, operando com centenas deles dedicados a tarefas minúsculas e muito específicas.
Imagina um microserviço inteiro só para gerar a arte da capa de um filme, e outro totalmente separado só para cuidar da lista de favoritos. O resultado prático, a plataforma sobrevive e o filme não cai de jeito nenhum, mesmo quando partes importantes do sistema simplesmente somem do mapa por falhas. A Amazon já garante esse baixo acoplamento através de uma regra organizacional simplesmente genial, criada pelo Jeff Bezos, a famosa regra das 2 pizzas. A lógica é: se um time de engenharia não puder ser alimentado com apenas 2 pizzas, o time está grande demais. Isso força a criação de serviços pequenos e supergerenciáveis, porque uma equipe pequenininha, fisicamente, não dá conta de abraçar o mundo inteiro. O código fica sempre seguro e muito bem contido. Por outro lado, a gente tem o amadurecimento arquitetural da Uber. Depois de sofrerem bastante tentando micro-otimizar milhares de serviços pequenos, até demais, eles recalcularam a rota para o que chamam de macroserviços orientados a domínio. A ideia agora é balancear a responsabilidade mínima com o que realmente faz sentido na prática, impedindo que a galáxia inteira vire poeira estelar incontrolável. Aquele ajuste fino maravilhoso entre a teoria perfeita e a dor da manutenção do dia a dia. Para fechar o nosso raciocínio, desenhar microserviços com bancos de dados 100% isolados não é só para deixar o código bonito. A gente viu aqui que é literalmente uma estratégia de sobrevivência operacional para limitar desastres e manter o sistema brilhando. E isso deixa uma provocação muito importante sobre a saúde gravitacional dos nossos próprios projetos. A arquitetura atual de vocês funciona hoje como um sistema solar incrível e harmonioso ou já virou um monólito distribuído pronto para colapsar silenciosamente e virar um buraco negro? Fica a reflexão. Um grande abraço e até a próxima análise.